Então, pessoal, previdência privada rende pouco? Isso é uma história que eu escuto há muito tempo, desde quando eu entrei no mercado de previdência, e quando isso era uma verdade quase que absoluta. A maioria dos fundos de previdência que existiam lá na década dos anos 90 para 2000 eram mesmo muito ruins, apesar da gente ter muita coisa em renda fixa e a nossa taxa de juros de mercado ser muito alta e a gente ter aquele velho histórico dos 1% ao mês, as pessoas estavam felizes assim, né? Os fundos ainda eram muito ruins. A gente tinha preponderantemente fundos atrelados ao CDI. Por serem atrelados ao CDI, eles vão seguir o CDI, né? Raridade os fundos do passado que batiam 100% CDI. Raridade mesmo. Quando batia 101, 102, a gente fazia festa, porque o fundo não foi feito para isso, né? Não vou falar aqui de tipos de fundo, esse tipo de coisa, eu sugiro as pessoas fazerem CPA 20, estudar um pouquinho para poder conhecer mais a fundo, e é importante, eu vou dar essa sugestão aqui, inclusive, porque não dá para escolher fundo de previdência para cliente sem saber o que está fazendo, né? E o mercado tem evoluído muito, todo dia lançam novos fundos de previdência, e isso acontece diariamente. Só uma seguradora no Brasil, nos últimos 24 meses, deve ter lançado 24 fundos. Ela costuma lançar um fundo por mês. Então, a ideia aqui é tentar ajudá-los a criar um script que auxilie na escolha de fundos. É o que eu faço no meu dia a dia para os meus clientes, tá? Antes, deixa eu perguntar uma coisa aqui. De onde vocês estão assistindo essa live, essas 19 pessoas que estão aí? Matheus Nicolau, o mestre da Previdência, está aqui. Eu sei que ele fala de Belo Horizonte. O Zé, eu sei que está lá em Recife. E os demais? Conta aí um pouquinho de onde vocês estão, como que a gente está abrangendo esse conteúdo aí. Então vamos lá, pessoal. O que eu escolho na hora de definir o melhor fundo ou os melhores fundos de previdência para a carteira dos meus clientes? O primeiro passo é escolher uma boa parceria, né? Corretores que não entendem que existem seguradoras boas em determinados segmentos e ruins em outros segmentos e casam com aquela seguradora e só vendem produtos de uma seguradora apenas, tem uma tendência natural a não escolher o melhor para os seus clientes. Simplesmente porque os melhores fundos estão em vários lugares diferentes. A gente tem que peneirar e escolher o bom fundo ou os bons fundos das seguradoras parceiras para os nossos clientes. Então, escolher boas seguradoras é o primeiro passo. Com quem o Anderson trabalha? Não está certo nem está errado. São escolhas pessoais e muito voltadas para a diversificação dos meus clientes. Hoje eu atuo só com duas seguradoras na parte de previdência, porque eu entendo que essas duas atendem perfeitamente o perfil dos clientes que eu atendo. Anderson, é impeditivo trabalhar com outra seguradora? Não. Você pode trabalhar com a seguradora que você gostar, que você tiver mais proximidade, que você tiver um atendimento mais assertivo, tiver uma parceria mais forte, não tem problema nenhum. Você só precisa identificar nessa seguradora se os fundos oferecidos na parte de previdência atendem bem os perfis de clientes que você pode encontrar no meio do caminho. Então, eu hoje trabalho prioritariamente com Icatu e Sul América. Existem outras seguradoras e muito boas as seguradoras. Aqui não tem uma escolha no sentido de uma ser ruim e outra ser boa. É uma questão meramente de parceria, diversidade de opções. E uma é porque eu trabalhei e conheço profundamente os produtos, e a outra é porque é uma grande concorrente e que também tem bons gestores e bons produtos para ofertar. Então, eu trabalho hoje com Sul América e Icatu. Inclusive, por isso, eu vou usar exemplos aqui para ilustrar um pouco do tipo de fundo que eu escolho para cada perfil de cliente. De uma delas, nada de certo, nada de errado, não é indicação de investimento para ninguém, é apenas para ilustrar o que eu faço na minha carteira de clientes. Não vou falar de todos os fundos que eu utilizo também, até porque eu utilizo uma gama bem vasta de fundos, eu tenho clientes de todos os perfis, eu tenho clientes que têm 100% da alocação deles em fundos com renda variável, fundos qualificados, inclusive. Então, talvez fuja muito do exemplo que a maioria de vocês vai ter aí nas carteiras. Eu sei que a grande maioria das pessoas ainda é bem conservadora na alocação, tá?
Então, eu escolho primeiro a seguradora. Segundo, eu analiso a grade de fundos porque isso dá agilidade. Vou explicar a questão da agilidade. Quando você tem uma seguradora que tem muitos fundos disponíveis, muitos gestores disponíveis, no momento de crise você consegue ser mais ágil. Você não precisa fazer portabilidade externa, que ela é mais demorada, ela pode levar até 10 dias para acontecer. Se você fizer uma portabilidade interna, dependendo da seguradora e da forma com que você fizer essa portabilidade, ela acontece em 2, 3 dias úteis. Então, recentemente, no ano de 2020, nós tivemos alguns problemas com a Bolsa, né, no auge da pandemia, e muita gente me perguntou antes, o que você fez? Alguns clientes eu alterei, assim, a estratégica, vamos chamar de força tática momentânea para livrar os clientes daquele susto que é ficar olhando o fundo derreter no curto prazo. O que a gente chama de fundo derreter, gente? É um fundo que está lá rendendo bonitinho, vem uma crise, não dá tempo do cliente tomar uma decisão e o saldo que ele tinha no dia anterior, que era 10 mil, no dia seguinte está 5 mil, ele se desespera, ele não sabe o que ele faz. Por mais que você colocou o cliente no fundo enquadrado ao perfil dele, muitos clientes tomam um susto absurdo. E a gente tem que se preparar para isso. Então, quando eu escolho uma seguradora que tem muitos fundos, é para eu ter previsibilidade nesses momentos. É nesse momento que a gente separa os bons profissionais dos profissionais que estão só navegando nesse mundo de previdência. Por quê? Porque é no momento da crise que você tem que mostrar que você sabe o que está fazendo. Dito isso, Icatu, eu nem sei mais quantos fundos a Icatu tem, porque a Icatu todo dia lança um fundo novo, mas tranquilamente mais de 70 gestores. A maioria dos grandes gestores do Brasil estão lá na Icatu com ótimos fundos, com ótimas estratégias, alguns com mais de uma estratégia, inclusive. Sul América também, tem mais de 20 estratégias de fundo lá, que atende muito bem também. E tem uma casa na Sul América que, para mim, é uma casa que eu sempre utilizei, que funciona bem, e que sempre que lança um bom produto, eu tendo a diversificar a carteira dos meus clientes para essa casa que é a ARX. Então, assim, seguradora, quantidade de gestores disponíveis, isso é muito importante. Eu diria que isso às vezes é tão importante quanto a seguradora que a gente está, porque a diversificação é que determina o sucesso na escolha de uma carteira de investimento de previdência ou não. Perfil do investidor. Todo mundo fica falando, perfil do investidor tem que fazer suitability, que é uma mania que a gente tem de colocar nomes, né, em inglês para coisas tão simples quanto, eu tenho que identificar qual que é o perfil do meu cliente, se ele gosta de correr mais risco, menos risco, se ele é um conhecedor do que faz no mercado de investimentos ou não. Então, isso é o que eles chamam de suitability, é o perfil do cliente. É muito importante a gente tentar não desenquadrar o cliente do perfil dele. Vou dizer para vocês o que é desenquadrar. Vou dar um exemplo aqui que vai ilustrar bem. Todo mundo deve estar vendo aí nos últimos meses antes da pandemia, final de 2019, a Bolsa bombando. Era um tal de vamos para a Bolsa, e os brasileiros devem ir para a Bolsa, porque a Bolsa ninguém discute que a Bolsa é uma ótima opção de investimento. É a opção de enriquecimento, porque assim, quando você corre mais risco, você tem mais resultado, ou deveria ter, e isso é que enriquece, na verdade, as pessoas no longo prazo. É ir realmente para a renda variável. Mas a gente é um país da renda fixa há muito tempo. E culturalmente não dá para mudar isso do dia para a noite. Mas muita gente foi para a Bolsa, natural, comum. É muita gente falando disso o dia inteiro. Aí veio a crise, o susto foi geral. Assim, um monte de gente voltando para a renda fixa com o rabo por entre as pernas. Por quê? Porque ele se desenquadrou do seu perfil. Ele era uma pessoa que estava lá acostumada com o seu CDB, com a sua poupança, que a gente sabe que não é sequer investimento, mas a maioria dos brasileiros tem poupança na carteira, e estava lá e resolveu correr risco, seja através de um fundo, que eu acho que é a estratégia mais inteligente, inclusive, ou foi direto para a Bolsa mesmo, e perdeu dinheiro com isso. Então, cuidado. Perfil do investidor foi feito para te dar norte. Se a pessoa é conservadora, não se meta a diversificar muito a carteira dela.
Dá para testar? Dá, Anderson, principalmente em previdência. Previdência é uma parte pequena do patrimônio das pessoas. Não adianta a gente ficar achando que a maioria dos clientes que a gente contrata de previdência são aqueles que têm muito dinheiro em previdência. Isso não é uma verdade, isso não acontece. Então, a gente tem que entender que o cliente brasileiro hoje ainda tem pouca reserva de previdência. Os que têm previdência. Correr risco com esse dinheiro faz mais sentido do que correr risco com os outros investimentos. Por quê? Por causa dos benefícios tributários, porque é um produto que a maioria direciona para o longo prazo, né, para a aposentadoria. Então, quando eu sugiro para as pessoas diversificar em previdência, é porque primeiro a gente está falando de um patrimônio, da parte pequena do patrimônio. Eu vou pegar uma parte da parte pequena do patrimônio e vou alocar em fundos com um pouco mais de risco. Quando a gente fala risco, não é risco de perder dinheiro, gente. É risco de oscilação, chamado volatilidade, que é um conceito que as pessoas têm que conhecer. É o mais básico dos conceitos na hora de escolher um investimento. É saber se aquele fundo vai subir muito ou vai cair muito, determinado cenário, se vier a acontecer. Então, no momento de crise, como que esse fundo reage? Ele continua em linha reta ou ele cai muito e depois sobe de novo? A gente tem que entender isso para a gente livrar os clientes dos sustos desnecessários. Matheus está até falando aí, ó, que o risco é bilateral, e é literalmente isso. Né? A gente tem que entender essa lógica para poder alocar recursos dos clientes em previdência, tá? O que mais? Que é o que eu mais gosto de ler. É sobre gestores. Se você vai escolher um fundo de previdência para o seu cliente e não conhece o gestor, se você é o famoso passa dedo na lâmina de rentabilidade e escolhe o que rendeu mais nos últimos meses, anos, décadas, não interessa qual que é o prazo que você escolher, eu costumo dizer o seguinte, aquele ótimo gestor do passado pode ser uma tragédia daqui para frente. Temos exemplos recentes aí que eu posso citar aqui só para exemplificar como que gestor bom também erra, graças a Deus que ele erra. Porque se ele não errasse, ele também não ia acertar. Parece ridículo falar isso, mas é assim mesmo. O cara que acerta sempre, cuidado. Um dia o tombo é muito maior do que aquele que erra, acerta, erra, acerta, erra, acerta e só vai subindo. Por que eu estou falando essa questão dos gestores? Todas as seguradoras que eu trabalho, as duas, eu olho para os gestores da carteira e avalio primeiro aqueles que têm mais de 10 anos de histórico de previdência. Anderson, mas tem gestor que está entrando agora no mercado de previdência. É verdade. Você não olha para esses caras? Eu tenho uma tendência pessoal a esperar ele dar resultado para ir alocar os meus clientes. Anderson, mas aí você perde oportunidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu prefiro ganhar na média do que tentar acertar se uma pessoa vai dar muito resultado ou não. Então, o que eu faço? Eu primeiro avalio os gestores que tem na carteira. Costumo escolher de 5 a 10, avalio todos os fundos que eles têm disponíveis e eu pego do dia que lançou o fundo até quando eu estiver analisando. Então, tem gestor que tem fundo que tem 5 anos, tem gestor que tem fundo que tem 10 anos, e por aí vai. Por que eu faço isso? Porque quando você pega um gestor que tem muito tempo de mercado, você vai ver uma coisa que eu chamo fator crise, fator tragédia, que é como que esse cara passou pelas crises. E é muito legal vocês enxergarem isso. Quando forem fazer comparação de fundos, tentar pegar aqueles gestores que têm muito tempo de mercado, porque vocês vão perceber como que eles reagiram nas grandes crises. 2008, seja no Joesley Day, seja recentemente agora na pandemia, avaliar como esses caras saíram do fundo do poço. Se eles tiverem ido para o fundo do poço, é o que vai te fazer se diferenciar na hora de escolher bons gestores para os seus clientes. Por quê? Porque no momento de crise, você tem que escolher aquele gestor, pelo menos é a minha sugestão pessoal aqui, e profissional também, por que não? Você tem que escolher aquele gestor que no passado demonstrou que ele consegue recuperar muito rápido, aquilo que talvez ele esteja perdendo. Então, é inclusive um momento da gente sugerir alocação de recursos para a Previdência. Eu posso dar um exemplo pessoal, durante a crise agora da pandemia, eu não tive nenhum resgate. Eu tive, inclusive, investimentos de clientes que já tinham Previdência, tinham recursos em outros tipos de investimento, alocando recurso em Previdência, por um motivo muito simples. Eu demonstrei para essas pessoas que aquele gestor, no passado, acertou
Na maioria das vezes que teve crise, ele acertou e conseguiu fazer o fundo galgar muito resultado num pós-crise. Por quê? Porque esses caras são muito mais preparados que a gente. Então, eu gosto de brincar assim, eu nem discuto com um bom gestor. Eu vou lá, avalio o histórico dele e sugiro investir. Porque esses caras vivem disso o dia inteiro, leem tudo sobre investimento, fazem. A vida dos caras é cuidar dos investimentos das pessoas. Não sou eu, Anderson, que vou me meter a achar que Stuberger pode errar e eu acertar numa sugestão de investimento. Então, a ideia é assim, é conhecer bem os gestores que você vai alocar na carteira. Eu sou casado com alguns. Posso citar alguns aqui. ARX, SPX, Adam, Verde, que está com fundo fechado, mas tem um fundo, dois fundos abertos, na verdade, de previdência aí. JGP eu gosto. Matheus colocou JGP aí. O JGP é um ótimo exemplo. Eles são simplesmente um dos maiores gestores do planeta Terra. Assim, os caras estão num nível global de investimentos. Acertaram durante a crise, mas no final do ano eles erraram a mão. O fundo cresceu muito, eles podem ter, imagino que tentaram acertar a estratégia de defesa achando que ia piorar o cenário não piorou e o fundo derreteu um pouco, vai recuperar, porque JGP é JGP, não se discute, eles vão recuperar, mas é um exemplo clássico de que o bom gestor também erra, graças a Deus. É o momento de alocar recurso lá, porque as cotas do fundo estão desvalorizadas. É esse tipo de oportunidade que a gente tem que olhar. Tem gente aí falando do Ibiúna. Para mim, é um dos caras mais safos do mercado. É o Mário Torós. Esse cara, assim, toda a crise que passou depois que ele criou os fundos dele como gestor, ele acertou, assim. Ele é o rei da defesa, ele é o melhor goleiro do Brasil, na minha opinião. Ele é foda, assim, ele acerta muito. Ele não vai ser que ele te dá uma rentabilidade muito acima do mercado, nem muito abaixo. Ele é o cara da média. Ele é o cara que eu digo, abriu o Ibiúna, coloca dinheiro lá. Você tem oportunidade no futuro alocar mais recurso lá. Tem gente falando aí do Constellation também, outra casa espetacular. Tem gestor que não acaba mais no Brasil. Henrique está falando ali dos FOFs. FOF, para mim, é o futuro do mercado de previdência, porque é diversificação simples. Você tem dentro de um mesmo fundo 10 opções de investimento que são alocadas, escolhidas por um gestor criterioso, qualificado para fazer isso, que já diversifica numa ferramenta só. Então, facilita a vida do cliente, do investidor, tá? Outra coisa sobre carteira de fundos. Muita gente me pede opinião. Anderson, como que eu aloco o recurso? Eu tenho um cliente que tem R$1 milhão. Primeiro passo, identifica o perfil. Segundo passo, vou diversificar. Nossa, mas tem tanto fundo bom, qual que eu escolho? Eu costumo dizer, e eu sigo o manual de um gestor que às vezes a maioria não conhece, ele chama Daniel Calonge. Ele fala muito de uma questão que é assim, mais do que 5 fundos, é uma diversificação para nós leigos, que não somos gestores de investimento, é uma diversificação um pouco desnecessária, porque dá trabalho acompanhar e é difícil entender o efeito que aquele número acima de 5 fundos que você tem na carteira para um mesmo investimento, no caso Previdência, está te dando de resultado. Eu tenho clientes que têm mais de 5 fundos, mas são clientes que têm recursos volumosos em Previdência e são clientes que são assessorados também por outras casas, XP, BTG. Então, eles escutam muitas teses de investimento desses caras e querem espelhar isso na Previdência. Eu vou lá e aloco de acordo com o que o cara está fazendo lá, com um grande gestor, com um cara qualificado para fazer isso, e assim a gente vai aprendendo também. Então, tentem não alocar mais do que 5 fundos individuais para o mesmo cliente. Porque, primeiro, você vai gerar um problema de gestão disso. Segundo, que para você explicar para o cliente as 5 estratégias, você tem que ter qualificação para isso. Eu já vou falar disso aqui. Não adianta ficar querendo escolher fundo de investimento para cliente em previdência sem saber o básico de investimento. O que é um fundo, como ele funciona, como é tributado, o que é um fundo de renda fixa, um multimercado, um fundo de ações e por aí vai. Um fundo data-alvo e por aí vai.
Tem que ter conhecimento para fazer isso. É tão simples quanto isso. Tem que estudar para poder ajudar os clientes a alocar os recursos. Então, uma carteira de 5 fundos dá para trabalhar bem a maioria dos grandes clientes. Você pode pegar cliente com 10 milhões de reais que tem só 5 fundos, não tem problema nenhum. Do mesmo jeito que você pode ajudar um cliente que tem 50 mil reais com 5 fundos, 10 mil reais em cada fundo, às vezes menos, às vezes mais. Aí a diversificação de carteira que a gente pode bater um papo sobre isso também. Então, essa lógica da diversificação, os FOFs são perfeitos. Eles ajudam muito. Os FOFs são perfeitos. Tem que saber escolher. Vitro é muito bom. Superprevidência da Luciana Seabra é espetacular. Eu acho que quem não segue a Luciana Seabra deveria seguir, porque ela, para mim, é uma das profissionais mais completas do mercado para falar de fundos, porque ela estuda muito, ela é focada nisso, então ela dá dicas maravilhosas. Vale a pena para se desenvolver nessa área, porque quando você fala bem da estratégia de investimento do seu cliente, o cliente se encanta, e se você conseguir passar para ele resultado com as suas escolhas, com as suas sugestões de escolha para o perfil dele, aí você começa a viver literalmente de previdência, porque previdência é longo prazo para eu também ganhar dinheiro. A gente estrutura rápido, mas ganha dinheiro com longo prazo, tá? A questão de ticket de entrada e taxa de administração dos fundos. Muita gente fica falando, mas esse fundo cobra 2% de taxa de administração, que coisa absurda, é muito caro. Se você ainda está analisando o investimento para o seu cliente, olhando para a taxa de administração, eu sinto te dizer, você entrou é muito usual usar essa palavra hoje em dia, na narrativa dos tragicômicos, que é assim, não, o ideal é a menor taxa de administração possível. É lógico que é melhor a menor. 0 é melhor do que 2. Se o cara não quiser me cobrar nada e fizer uma boa gestão, me entregar 200% de CDI todos os anos, eu quero. Mas isso não vai acontecer, gestor não trabalha de graça. Tem um monte de MIT dentro de uma gestora dessa aí, tem um monte de cara que veio de Stanford. É uma equipe, gente, que são poucos, mas que valem muito. Quando você olha para uma gestora, as menores tem 10, 15, 20, 30 pessoas dentro, mas são caras qualificados num nível altíssimo, altíssimo. Para o cara entrar de estagiário numa gestora dessa, o cara tem que ser foda, tem que ser o fora da curva na universidade onde ele estuda, entendeu? Então, assim, essa turma cobra caro mesmo, e é porque eles cobram caro que eles entregam resultado. Mas eu escolhi um gestor aqui que não entrega resultado. Talvez você fez uma escolha olhando para o retrovisor, olhando para o passado. A gente usa isso? Lógico que usa. Você tem que olhar o que o cara fez no passado, casar com a estratégia de agora para frente, para ver se ele casa com o que vai acontecer daqui para frente, que é um outro cenário. Você tem que começar a avaliar o que vai acontecer para o futuro, entender um pouquinho de economia, avaliar essas coisas, para você indicar fundos para o seu cliente, tá? Então, taxa de administração alta não necessariamente é um mau negócio. Eu vou dar um exemplo. Quando o Fundo Verde abriu e era 2%, eu falava com a turma, enche de dinheiro esse fundo, coloca tudo que você puder no Fundo Verde. Esse cara tem 20 anos que está acertando tudo. Quando ele errou, ele acertou. É assim, porque ele errou e quando ele reverteu o resultado negativo que ele gerou um alfa muito maior do que se ele estivesse acertando na média, continuando acertando na mesma média que ele estava. Então, assim, é uma casa que acerta muito. Ela cobra caro por isso? Eu não acho que 2% para ter uma equipe cuidando de parte do meu patrimônio seja um absurdo, tá? Então, taxa de administração é importante, mas não é a única coisa que você deveria olhar. E cada dia mais as seguradoras estão diminuindo a taxa de administração dos fundos. Basta pegar a grade de fundos, quem é corretor há mais tempo aí, que tiver material guardado das seguradoras, pega o mesmo fundo do passado e olha hoje quanto é a taxa de administração. A maioria das seguradoras tem diminuído isso de forma recorrente. Por quê? Porque esse é um movimento de mercado. Elas não estão fazendo isso para serem boazinhas com ninguém. É concorrência literal. Quanto mais fundo de previdência tiver, quanto mais concorrência tiver, melhor para o cliente. E isso é bom para a gente, porque entra mais gente nesse mercado. O Brasil tem um espaço enorme para crescer em previdência privada. Enorme. Enorme. Então, assim, as pessoas ficam falando que previdência é ruim, que não, quem vive disso, quem é corretor e é remunerado, sabe que não dá dinheiro. Desculpa, eu vou ter que
que dizer que você está analisando do jeito errado ou você não está abordando esse assunto da forma correta. A ideia aqui é te ajudar a fazer isso, tá? O que mais que eu olho na questão de escolha de fundo? A questão do retrovisor. Deixa eu voltar nesse assunto aqui, porque esse é dramático. A maioria das pessoas que eu conheço, eu já fui uma delas no passado, pegava lá a relação de fundos da seguradora e ficava olhando qual fundo rendeu mais. Qual que é o grande problema disso? E como que você muda isso? Com conhecimento. À medida que eu fui conhecendo mais sobre o que eu estava fazendo, eu percebi que eu errava mais fazendo esse tipo de escolha, porque ela é errada mesmo. Olhar o que aconteceu no passado é só olhar o que aconteceu no passado. O que vai acontecer daqui para frente, ninguém sabe. Mas existem indicativos. Por exemplo, a gente está vivendo um momento de retorno de aumentos da taxa Selic. Para quem conhece um pouquinho de investimento, está todo mundo indicando agora os clientes saírem dos fundos de inflação e ir para os fundos de renda fixa atrelados ao CDI. Por quê, gente? Porque os fundos de inflação, à medida que a taxa de juros sobe, os fundos de inflação têm uma tendência natural a cair, porque ele é um fundo pré-fixado e ele é comprado com desconto. Não vou ficar explicando isso aqui, vocês vão ter que fazer CPA 20 aí, estudar um pouco sobre isso, precisa aprender a fundo. Mas as pessoas sugerem sair. Eu tenho, há muito tempo, uma estratégia que, para mim, é uma estratégia vencedora, porque previdência é o seguinte: se você tem recurso alocado em previdência, você deveria focar no seguinte, em montar uma carteira de investimento para o seu cliente que ganhe da inflação. O CDI é só um parâmetro para te dizer se você está indo bem ou não. Fora isso, ele não serve para mais nada. Porque quem estava ganhando 400% do CDI, com o CDI a 2%, estava ganhando 8% ao ano. Mas a inflação do mesmo período foi 6%. Ele estava ganhando 2% de juro real. Ao passo que se ele tivesse em fundos de inflação, talvez ele estivesse ganhando 3%, 4%, até 5% de juro real. O que interessa é juro real. Para quem não entende essa lógica de juro real, ela é tão simples quanto. O fundo rendeu 10% no ano. Eu vou lá e vou olhar quanto foi a inflação do mesmo período. Vamos imaginar que ela foi de 5%. Você vai fazer 10 menos 5. Conta de padeiro. Não vou ensinar a fazer a conta financeira aqui porque é desnecessária, só para você entender o conceito. Se eu ganhei 10 e a inflação comeu 5, porque a inflação é quanto eu perdi do poder de compra do meu dinheiro, sobrou 5%. Então é um bom fundo. Agora eu tenho um fundo lá que rendeu 100% do CDI o ano passado. Ele rendeu 2%. O CDI estava 2%, né? A inflação foi 5%. A inflação comeu os 2 mais 3%. Então você teve prejuízo financeiro estando naquele investimento no ano passado. Tá certo ou tá errado? Não, perfil do cliente é. Mas essa é uma lógica que as pessoas têm que entender e que previdência, para mim, vou dizer aqui o que eu faço. Eu não tenho praticamente nenhum cliente em fundos atrelados ao CDI. Que fundos são esses? São aqueles fundos tradicionais de renda fixa, com taxa baixinha, de 0,7, 0,8. Foram muito utilizados no passado, mas que hoje caíram em descrédito por um simples motivo. A taxa de juros de mercado é muito pequena. Então rende pouco mesmo, porque o CDI, que é o parâmetro para o fundo entregar resultado, está pequenininho, está baixinho. Dito isso, o que eu sugiro? Não olhe para o retrovisor. Olhem para o gestor e o que ele fez durante a existência dele como gestor. Procurem as crises. Pesquisem no Google. Crise financeira de 2008, o que aconteceu? Olha se naquela época tinha o fundo do gestor que você quer oferecer para o seu cliente e analisa como que o gestor sobreviveu àquela crise, como que ele surgiu depois da crise, o que ele entregou. Isso é muito legal. Tá? É uma forma muito legal de avaliar um fundo. Por quê? Porque você vai ver que as pessoas que às vezes dizem sai desse fundo, coloca o dinheiro em outro lugar, têm interesse financeiro com esse tipo de julgado. A minha carteira hoje é preferencialmente fundos de inflação, porque tem uma lógica simples em fundos de inflação, tá, gente? Todo mundo que tem fundo de inflação, quando a taxa de juros de mercado, que é a Selic, subir, vai sofrer. O fundo, naquele momento que está subindo a taxa, ele vai ter rentabilidade negativa, vai sofrer um pouquinho, mas isso é um espaço curto no tempo de investimento do cliente. O cliente vai ficar 10, 15, 20 anos guardando dinheiro em previdência. Aí você vai alocar ele no CDI, para ele chegar na hora de aposentar e ver que ele não ganhou dinheiro, que a inflação comeu
80%, 70% do que ele ganhou? Não faz sentido. Os fundos de inflação, eles entregam sempre um juro real acima da inflação. São os títulos públicos federais, as NTNBs aí, para quem conhece um pouquinho. Então, assim, é legal colocar a Previdência nesse tipo de fundo para quem é conservador. Anderson, mas ele é conservador mesmo, ele não aceita ter rentabilidade negativa, não. Explica como funciona, sugere testar, coloca só um pouquinho de dinheiro, vai guardando dinheiro mensalmente, ao invés de fazer aporte, portabilidade de um volume maior. Ensina ao seu cliente a provar um pouco do risco. Existe risco em renda fixa, que são os fundos de inflação mais longa ou os fundos de inflação com duração média, tá? Outro ponto importante, tem que estudar. Tem que estudar, porque senão vocês vão ficar falando bobagem sobre fundo de investimento. E eu sugiro todo corretor de seguros, todo assessor de investimento que já estuda para isso mesmo, fazer pelo menos a CPA 20. CPA 10 não vale, gente. CPA 10 não devia existir mais. Façam CPA 20. Não é difícil, só precisa ter um pouco de dedicação e vai abrir a cabeça de vocês para um mundo de investimento que é muito importante para um corretor. Tá? Então, eu sugiro as pessoas fazerem CPA 20. E, por fim, vamos falar um pouquinho dos fundos que eu sugiro, que eu uso na minha carteira de investimentos, né? O primeiro que eu vou falar, eu não uso mais hoje, porque antes da pandemia eu tinha um último cliente nesse tipo de fundo, eu tirei por motivos óbvios, porque o cliente já estava no momento de Selic a 2%, tem que correr risco. Então eu tirei o cliente desse tipo de fundo, que é onde eu sugiro as pessoas alocarem aqueles clientes que estão indo para a Previdência e são conservadores, que são os fundos de crédito privado. Eu sou suspeito para falar de crédito privado porque eu tenho um certo receio com crédito privado. Porque eu tenho mais tempo já de Previdência, eu conheço os fundos de crédito privado desde os primeiros lançados, e existiram fundos que não entregaram um bom resultado, não entregam até hoje, e isso me deixa um pouco preocupado com essa relação. Mas existem bons fundos de crédito privado no mercado. Capitânia, Absoluto, da Icatu. Capitânia e Absoluto na Icatu são dois bons fundos de crédito privado, por exemplo. Você vai falar, antes eles entregam bons resultados? Pasmem, apesar de serem fundos que têm um risco muito baixo. O que é um risco baixo, gente? É volatilidade. A volatilidade dele é de 0,5%. Grosseiramente falando, é o seguinte: se o fundo tiver um risco de cair 1%, ele tem chance de cair até 1,5%. Ou seja, o risco dele é de cair 0,5% a mais do que aquele número que eu acho que ele pode cair. E do mesmo jeito subir, ele nunca vai dar uma estilingada e render 5% no mês. Ele vai render uma margem de meio para cima e meio para baixo. Isso é a volatilidade. Anderson, acontece na risca? Não. É só um índice para te mostrar que ele tem pouca oscilação. Ele é meio reloginho assim. Se você olhar ele no tempo, ele é uma reta subindo devagarinho. Esses fundos de crédito privado são bons fundos para quem é muito conservador, quem está saindo daqueles fundos de renda fixa tradicionais do passado, da poupança, porque primeiro eles têm taxa de administração baixa, não tem susto de rentabilidade. Saiu do conservador extremista, que eu vou chamar de conservador extremista, que não caiu na real ainda. Para quem é um conservador, aí eu já mudaria para fundos de inflação curta. O que é um fundo de inflação curta? Nada mais é do que um fundo de previdência que investe em títulos públicos federais atrelados à inflação, com vencimentos curtos. O que é um vencimento curto? De 2 a 5 anos, de 2 a 3 anos. Então ele tem uma oscilação um pouquinho maior do que os fundos de renda fixa, mas vão entregar um resultado muito melhor. Só pegar o histórico dos fundos de inflação que vocês vão perceber isso. Saindo desse fundo conservador para um fundo moderado, eu iria para o fundo de inflação também, mas com uma duration um pouco maior. O que é a duration? É o prazo que vencem os papéis, entre 5 e 7 anos de vencimento. Você começa a ter um resultado muito legal em renda fixa. Percebam que eu só estou falando aqui de renda fixa, tá, gente? Os fundos de inflação são fundos de renda fixa. E aí eu começo a mirar um pouco o público que consegue correr um pouco mais de risco. O que é correr risco, gente? Assim, é o cara que aceita colocar 20% do que ele tem de dinheiro na Previdência em um fundo multimercado, ou o cara que aceita colocar 40% em vários fundos multimercado, 2 ou 3, e por aí vai. Para essa turma também vale um fundo de inflação, só que o fundo de inflação mais longa. Ele tem uma oscilação igual ao fundo de multimercado.
Então é aquele negócio que as pessoas achavam que fundo de renda fixa não tinha risco, não dava negativo. O fundo de inflação longa mata do coração os despreparados. Ele, do mesmo jeito que ele dá 6, 7% no mês, ele pode dar os 6, 7% negativo no mês em renda fixa. Por quê? Porque são papéis muito longos, são vencimentos acima de 10 anos. E o Brasil, como a gente vive no Brasil, as perspectivas mudam diariamente e mudam muito rápido. Do dia para a noite acontece da gente achar que o Brasil vai quebrar. Depois ele volta de novo, vai ser o primeiro país do mundo em crescimento. Então, assim, ele tem uma oscilação muito grande. Isso é bom? Para quem gosta de risco é ótimo. Está correndo risco em renda fixa. E em título público federal, ou seja, o risco de default é zero. O que é default? É de alguém não te pagar no final do período, tá? Saiu desses fundos de renda fixa, mas eu quero continuar num cenário de moderado para agressivo, aí a gente entra em fundos multimercado. E aí, gente, é uma gama absurda de oportunidades. E eu esqueci de falar de um ótimo fundo também para a gente colocar aí no grupo dos moderados, que é o ARXK2 da Sul América, que eu disse que eu gosto da casa porque é uma casa espetacular. Eles criaram um fundo inteligentíssimo. Eles casaram inflação com crédito privado de muita qualidade. O que é isso? São créditos privados que eles chamam de AAA. São créditos privados muito qualificados, assim, de empresas que historicamente não deram nenhum tipo de problema de pagamento lá dos créditos gerados pelo fundo, tá? Então, assim, o RXK2, para vocês entenderem, nos últimos 18 meses, ele entregou 420% de CDI, um fundo de renda fixa. Falei assim, antes, mas você acabou de falar que o CDI era muito baixinho? Sim, era muito baixinho. Mas se vocês conhecerem algum fundo de renda fixa que tem entregado 8, 9, 10%, como esses fundos que eu estou sugerindo aqui, me indiquem que eu quero também. Dificilmente vocês vão encontrar fundos conservadores de renda fixa que renderam mais do que 3% nos últimos 18 meses, 3, 4%, tá? Se encontrarem, pode saber que esse fundo tem um pouquinho de pimenta na composição. Então vamos voltar lá para os fundos multimercado. Tem uma gama absurda. Já citaram vários aí dos bons gestores nos comentários, Constellation, Ibiúna, Verde, Adam, Alaska, que para mim é um dos gestores mais polêmicos do mercado, no sentido de falar o que pensa e você gosta ou odeia. Para mim é um dos melhores gestores que tem no Brasil hoje, para quando a gente fala de fundos de ações, tá? Tem gente que detesta, porque tem gente que fica olhando todo dia quanto está rendendo. Desculpa, você está no lugar errado. Previdência não foi feita para isso. Você deve acompanhar, mas se você for ficar todo dia tentando acertar o que vai acontecer daqui a 10 anos, você vai errar. Então escolha um bom gestor, escolha uma estratégia e vai para cima. Então, Alaska, Verde, Adam, tem fundo fechado, tem fundo aberto, JGP, muito bom, SPX, tem muitas casas boas, pessoal. Eu vou esquecer várias aqui, porque Leblon, tem muita casa boa. Eu não quero indicar nenhuma para vocês, porque não é esse o meu papel. Quem indica fundo costuma indicar errado. Eu costumo dizer o que eu faço. Você vai fazer para você ou para o seu cliente se você quiser e tiver conhecimento para isso. Graças a Deus, historicamente, eu tenho acertado, mas eu estudo pra caramba. Quem me conhece sabe que eu sou um estudioso e gosto de estudar, porque se não tiver conhecimento, você não vai conseguir ajudar ninguém em previdência e não vai ganhar dinheiro com previdência também, não. Vai viver reclamando que seu cliente te deixou para ir para XP. Aí tem lá um jovem de 22, 23, 24 anos, recém saído da faculdade lá da universidade, que está levando todos os seus clientes, porque ele fala o básico e necessário sobre fundos de investimento, só isso. Eu tenho propriedade para falar porque eu presto consultoria para alguns escritórios da XP, então eu conheço bem o público. O público não é desqualificado, o público é preparado para falar de fundos, só que nós como corretores, nós como profissionais do mercado de seguros, temos tanta capacidade quanto eles para falar com os clientes sobre investimento, sobre estratégia, é só estudar, tá bom? Então, pessoal, era isso, assim, eu acho que foi mais um dia para ajudá-los aí a entender um pouquinho sobre investimentos. Desses fundos que eu sugeri aqui, eu estou falando de fundos que renderam nos últimos 10 anos, lembrem-se, olha como que eu não estou olhando os últimos 2, 3, 4, 5, 6 anos. Os últimos 10 anos, os que existiam há 10 anos, são fundos que entregaram 140%, 150% do CDI,
Lembrando que nos últimos 10 anos a gente teve CDI em 2 dígitos, a gente teve CDI na meados de 2013, 2014 a 15%. Então, assim, a gente pega um histórico longo do CDI, um histórico longo de inflação, e todas as sugestões que eu dei aqui ganharam da inflação nos períodos que eu analisei, que são os últimos 10 anos, tá? Tem alguém ali me perguntando sobre a FIDUC. Para mim, eles são ótimos. O fundo ainda tem que acertar, porque o fundo é novo, mas a turma que está cuidando da FIDUC, sensacional, assim, só tem profissional qualificado lá. É difícil, pessoal, é importante vocês entenderem uma coisa, assim, muita gente fica preocupada em escolher o fundo bom, o fundo da vez, o fundo que está rendendo. Se a gente soubesse o fundo que vai render amanhã, a gente quebrava o mercado, porque ia todo mundo ficar trocando de casa diariamente. Isso não acontece, é impossível de acontecer. E não é porque um fundo está ruim hoje, ou nos últimos 12 meses, que o fundo é ruim. A gente tem que olhar o histórico dos gestores daquele fundo. Vou usar o exemplo da FIDUC. A FIDUC usa, se eu não me engano, mais de 10 fundos dentro da composição do fundo dela. Você tem que olhar os fundos que estão dentro da FIDUC, não a FIDUC. A FIDUC está lá alocando os percentuais que ela acha que são os que vão entregar resultado, no longo prazo. Às vezes, no curto, pode não estar entregando resultado. Eu nem sei se está, porque eu não estou acompanhando de perto a FIDUC hoje. Não olhei, pelo menos hoje, tá? Para poder vir para a live. Mas, no longo prazo, eu não tenho dúvida que vai entregar, porque tem uma diversificação inteligentíssima dentro da carteira. Tá? Outra coisa importante, os FOFs. Muita gente me pergunta sobre FOF. Eu sou fã, eu sou da fase da Icatu, que foi lançado o primeiro FOF do Brasil, que foi da Luciana Seabra, que era uma coisa que a gente falava muito, que é assim, pô, deixa fazer carteira diversificada para os clientes com vários fundos do mesmo lugar. A Icatu foi a primeira a fazer isso. Depois veio um monte de gente fazendo. E a maioria das pessoas que lançam fundos, das seguradoras que lançam fundos aí, que lançam FOFs de gestores que estão alocados dentro da seguradora. A Icatu é uma das primeiras a lançar, que tem mais experiência nisso, a XP tem lançado também, a Sul América tem lançado, está todo mundo lançando FOF, e faz muito sentido, pelo menos para mim. Tira o trabalho pesado de avaliar uma carteira mais ampla para avaliar um fundo só, tá? Vamos aqui ver, parece que tem perguntinhas aqui, deixa eu responder, não deixar ninguém sem pergunta. O Zé fez 2 perguntas, ó. Qual a minha opinião sobre o plano de previdência com alocação em criptomoedas, que a XP está lançando com a Hashdex, né? E se eu recomendo alocar em fundo novo, sem histórico de rentabilidade, mesmo sendo de um bom gestor? Eu sugiro os 2. Eu vou dizer por que eu sugiro os 2. Se eu acabei de falar que eu escolho o gestor, quanto antes eu comprar a cota do fundo, mais eu vou beber do sucesso daquela gestão. Então, assim, lançou um fundo, vou chutar. Lançou o fundo JGP ESG. Aloca um pouco de recurso lá. JGP é reconhecida como uma grande gestora que entrega resultado. Aloca um pouco de dinheiro lá. Compra uma parte do seu compra um percentualzinho lá do fundo. Por quê? Porque esse cara vai acertar. Vai demorar ou não vai demorar? Se a alocação for para a Previdência, lembre-se, o que a gente mais deve ter é tempo. A não ser que eu estou alocando para o curto prazo, aí eu tenho que ter estratégias específicas para isso. Quando vai ser alocação de curto prazo, eu indico fazer em um fundo só, com uma estratégia só, você tem dia e hora para resgatar, você não pode tomar susto. Agora, se vai ser no médio e longo prazo, aloca, porque os caras vão acertar, os caras são muito qualificados para isso. Verde abriu lá o Long Bias 70 na Icatu. É verde, gente. Ah, tem mais risco antes? Tem, mas melhor ainda. Você prefere um verde conservador, que é um cara que acerta muito no fundo conservador, imagina ele como vai acertar indo para a renda variável, que tem um mundo muito maior de estratégias para se utilizar e eles conhecedores como são do mercado. Então, assim, eu gosto de olhar para o gestor e o que ele fez no passado, como eu disse para vocês, tá? Espero ter respondido as 2. E os fundos de criptomoedas são o futuro. Cada vez mais vai aparecer fundo com criptomoeda aí. Não me assusta, eu acho que funciona muito bem, porque vai ser um percentual desse tamaninho da carteira do cliente. Não olha a carteira do fundo. Às vezes é um fundo 100% criptomoedas. Vamos imaginar que pudesse, tá?
Você tem um fundo de previdência 100% criptomoeda. Você vai colocar todo o seu dia de previdência lá? Não vai. Quem faz isso é maluco. Tem que ser muito, muito conhecedor do que está fazendo para fazer isso. Eu não faria jamais, nem com o cliente, nem para mim. Mas um pedacinho, eu acho que não tem por que não colocar, até porque todo dia a gente ouve falar que as criptomoedas estão entregando mais e mais e mais resultado. Aí tem dia que dá um crash global, é o dia de entrar. Se está barato, compra. A lógica é tão simples. E é uma lógica que eu uso, tá, gente? Quando está ruim, muito ruim, mas muito ruim, é que eu procuro os meus clientes para poder fazer aporte. Antecipar aporte final de ano. Se tiver dinheiro alocado em outro tipo de estratégia, aloca para dentro do fundo que a gente está avaliando, porque é nesses momentos que você consegue fazer. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma carteira de um cliente conservador que no ano de 2020 rendeu 23% no ano. Só fundo de renda fixa. Você fala assim, como que você fez isso? Você pode me explicar? Não dá para te explicar porque foi o passado. Eu sei o dia que entrei e sei o dia que dá para sair com algum resultado. Por quê? Porque a lógica é simples. Fundos bons que deram rentabilidade negativa, a gente aproveita e compra a cota do fundo quando isso acontece. Porque ele vai recuperar. É só pegar o histórico do gestor, vocês vão ver que eles vão recuperar, tá? Então aproveita esses gaps de mercado e, estuda. O pessoal estuda bastante.